No teatro em evolução da Europa Oriental, um novo capítulo emerge, atraindo a atenção de audiências globais. Imagine as paisagens e tensões enquanto mergulhamos nas complexidades do conflito em curso na Ucrânia. Esta é uma história de perseverança e manobras estratégicas que se desenrola em uma região repleta de história e turbulência. O ano é 2025, um período em que os ecos de vitórias passadas e lutas presentes ressoam pelas terras da Ucrânia e da Rússia. Hoje, viajamos pelas intricâncias do conflito, focando nas regiões cruciais onde as marés da guerra aumentam e diminuem. Nossa história começa na região de Kursk, onde forças ucranianas se engajam em mais uma tentativa de romper as defesas russas. Isso não é apenas um conto de operações militares, mas uma narrativa de resiliência, estratégia e a busca incansável por objetivos. Imagine as cenas em Tokino e Novipot, onde o exército ucraniano, indiferente aos reveses passados, monta uma nova ofensiva. O ar está carregado de antecipação e o cheiro de determinação enquanto onda após onda de tropas se esforçam para avançar contra as formidáveis linhas russas. A região de Kursk, um mosaico de locais estratégicos, torna-se o palco para este drama em desenvolvimento. À medida que avançamos nesta história, encontramos a área central do Donbas, onde avanços em direção à cidade de Bropsk e à região de Dnipropetrovsk se desenrolam. As forças russas, como um rio ganhando impulso, ativam frentes que estavam dormentes, avançando em direção a locais-chave como as bolachas de Zaporizhzhia e Dnipro. Esses movimentos não são apenas linhas em um mapa, mas contos vívidos de estratégia se desenrolando em tempo real. Mas nossa narrativa não para nas linhas de frente. Estende-se aos corredores do poder, onde líderes convergem para o dia da vitória da Rússia. Imagine a grandiosidade dos desfiles militares, a sinfonia de botas marchando e a reunião de dignitários de perto e de longe. Entre eles, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, e outras figuras notáveis, incluindo Xi Jinping e o presidente da Sérvia. No entanto, em meio às celebrações, a Ucrânia busca capturar as manchetes, atraindo o olhar do mundo para suas operações audaciosas. A narrativa se desenrola com as manobras estratégicas da Ucrânia para capturar Tokino e Novipot, visando capturar os holofotes justamente quando a Rússia se prepara para suas celebrações do Dia da Vitória. Esta operação não é meramente sobre ganhos territoriais, mas um gesto simbólico destinado a desafiar narrativas e remodelar percepções. Enquanto as tropas russas se reúnem em celebração, os ucranianos avançam, tentando marcar uma vitória própria. O mundo observa enquanto esses eventos se desenrolam, cada movimento um passo calculado em um jogo de xadrez geopolítico mais amplo. Surpresa se mistura com estratégia enquanto a Ucrânia se esforça para desviar as forças russas da região de Sumy, buscando enfraquecer as ambições russas ao esticar suas defesas. A dança das táticas se torna um jogo de força militar e manobra política, enquanto cada lado busca superar o outro. À medida que exploramos essas cenas dinâmicas, encontramos as complexidades da guerra, onde equipamentos militares, planejamento estratégico e a imprevisibilidade do clima desempenham papéis cruciais. A narrativa nos leva ao coração das operações, onde equipamentos de desminagem e dentes de dragão se tornam símbolos da luta pelo domínio. As forças ucranianas, indiferentes aos contratempos, seguem em frente, demonstrando um espírito inabalável diante da adversidade. No entanto, em meio ao caos, emerge um senso de ironia. Veículos antes ridicularizados agora servem como ferramentas de guerra, ilustrando os paradoxos inerentes ao conflito. A busca incansável por objetivos, apesar dos desafios formidáveis, fala ao espírito humano duradouro. À medida que nos aprofundamos no drama em desenvolvimento, testemunhamos a interação do clima e da guerra. O mês chuvoso de maio adiciona outra camada de complexidade, enquanto drones navegam em condições desafiadoras e estratégias se adaptam à imprevisibilidade da natureza. Em meio às paisagens encharcadas de chuva, forças ucranianas aproveitam o momento, realizando movimentos ousados que ecoam o espírito de resiliência. No coração deste conflito, as forças ucranianas se esforçam para abrir caminho através de linhas fortificadas. Elas rompem dentes de dragão,
Avançam por campos minados e enfrentam constantes bombardeios de artilharia. Cada passo à frente é um testemunho de sua determinação, enquanto navegam pelo terreno traiçoeiro da região de Kursk. As apostas são altas e os riscos ainda maiores, mas a determinação permanece inflexível enquanto as tropas avançam, indiferentes aos desafios à frente. Enquanto isso, as forças russas permanecem vigilantes, prontas para repelir essas incursões. A fronteira de Kursk torna-se um microcosmo do conflito mais amplo, um lugar onde a estratégia encontra resistência em uma batalha de vontades. À medida que as forças ucranianas fazem seu movimento, as defesas russas permanecem firmes, empregando vigilância avançada e ataques de precisão para manter a linha. O ar está carregado de tensão e antecipação, enquanto ambos os lados se envolvem em um jogo de estratégia e sobrevivência de alto risco. Além do campo de batalha, o cenário geopolítico muda como placas tectônicas sob a superfície. A presença de líderes internacionais no desfile do Dia da Vitória da Rússia destaca a complexa teia de alianças e rivalidades em jogo. Enquanto dignitários se reúnem para celebrar triunfos passados, a Ucrânia busca criar novas narrativas, desafiando o status quo. A convergência de poder militar e simbolismo político pinta um quadro vívido de uma região em fluxo. As ações de ambos, Ucrânia e Rússia, reverberam além das fronteiras, moldando percepções e influenciando o curso dos eventos. À medida que a história se desenrola, voltamos nosso olhar para a área de Toretsk e ao norte de Krinska, onde forças russas fazem avanços significativos. A paisagem se transforma à medida que avanços são feitos, com tropas russas avançando em direção a Vila Jora, Dilipka e Alexandro Shultini. Esses nomes gravados nos anais do conflito simbolizam as dinâmicas em mudança no terreno. O coração do Donbas, com sua cidade de Konstantinovka, torna-se um ponto focal de importância estratégica, um prêmio buscado por forças russas enquanto se esforçam para assegurar seus objetivos. O avanço implacável das tropas russas chama a atenção, um testemunho de sua acuidade estratégica e poder militar. Cada movimento é calculado, cada avanço um passo mais próximo de seus objetivos gerais. Neste teatro de guerra, a cidade de Pokrovsk se destaca como um centro logístico, uma peça-chave no conflito mais amplo. O avanço russo ao sul de Pokrovsk sublinha a importância estratégica desta região, enquanto forças manobram para estabelecer controle. O fluxo e refluxo da batalha ecoa pelas ruas, uma sinfonia de estratégia e resiliência. À medida que tropas russas asseguram área-chave, a narrativa do conflito continua a evoluir, revelando as complexidades da guerra e o espírito indomável dos envolvidos. A atenção se desloca novamente para o sul de Novosilka, onde forças russas ativam novas frentes, avançando em direção a Selenipol. A paisagem está em constante mudança, um testemunho da natureza fluida do conflito. À medida que tropas russas avançam, os limites de controle mudam, trazendo as oblas de Zaporizhia e Dnipropetrovsk para o foco. Este avanço não é apenas uma manobra militar, mas um jogo estratégico que altera o mapa geopolítico, um movimento que tem implicações muito além da região imediata. Em meio a esses desenvolvimentos, a narrativa do conflito é pontuada por momentos de intriga e surpresa. A destruição de 2 sistemas HIMARS por um ataque de míssil preciso sublinha a destreza tecnológica e as capacidades estratégicas das forças russas. Este ato de precisão e poder serve como um lembrete do espectro sempre presente da guerra, onde cada ação carrega consequências pesadas. Os céus acima do campo de batalha testemunham a dança da tecnologia e estratégia, um testemunho da natureza evolutiva da guerra moderna. Ao refletirmos sobre esses eventos em desenvolvimento, somos tomados por um senso de admiração e contemplação. O conflito na Ucrânia não é apenas uma série de batalhas, mas um mosaico de esforço humano, estratégia e resiliência. Cada movimento, cada decisão, molda o curso da história, tecendo uma narrativa que será lembrada por gerações futuras. À medida que a história continua a se desenrolar, somos lembrados do espírito duradouro daqueles que navegam nas complexidades do conflito, esforçando-se por um futuro marcado pela paz e compreensão. A história está longe de acabar,
E à medida que avançamos, somos deixados com uma pergunta: o que o próximo capítulo reserva? À medida que nossa narrativa continua, pivotamos para a região de Dnipropetrovsk, onde as forças russas alcançam um marco significativo. A captura de Kotlyarivka marca um momento crucial na história em desenvolvimento, um testemunho de previsão estratégica e precisão militar. Imagine a cena enquanto tropas russas, empregando engenhosidade e determinação, asseguram este local-chave. As implicações são profundas, já que o avanço russo as aproxima perigosamente da região de Dnipropetrovsk. A captura de Kotlyarivka não é apenas uma vitória tática, mas um ponto estratégico que remodela os contornos deste conflito. A proximidade com Dnipropetrovsk sinaliza uma possível mudança no equilíbrio de poder, uma indicação dos objetivos estratégicos mais amplos em jogo. Enquanto isso, as complexidades da guerra continuam a se desenrolar ao longo das margens do rio Dnieper, na região de Gerson. As forças russas ocupam as Ilhas de Cristal, estendendo seu alcance e solidificando sua presença na borda deste curso de água vital. O controle destas ilhas significa mais do que mero ganho territorial. Representa uma vantagem estratégica em uma região marcada por importância histórica e conflito em curso. A presença russa ao longo do rio Dnieper serve como um lembrete da natureza multifacetada deste conflito, onde cada movimento carrega peso estratégico. Os eventos em desenvolvimento em Gerson e além pintam um quadro vívido de um conflito que é tanto dinâmico quanto profundamente enraizado em narrativas históricas. O equilíbrio de poder se desloca com cada manobra estratégica, enquanto as forças russas fazem avanços calculados. A narrativa do conflito é entrelaçada com momentos de estratégia, resiliência e intriga geopolítica, criando um mosaico que captura a imaginação e mantém a atenção de uma audiência global. Ao encerrarmos esta história, somos deixados com um senso de antecipação e reflexão. O conflito na Ucrânia é um testemunho vivo das complexidades da guerra moderna, onde estratégia, tecnologia e resiliência humana convergem. Cada capítulo nesta história em desenvolvimento adiciona profundidade e dimensão à nossa compreensão dos desafios e triunfos que definem esta região. Somos lembrados do espírito duradouro daqueles que navegam por essas águas turbulentas, esforçando-se por uma resolução que honre o passado, enquanto constrói um caminho em direção a um futuro mais estável. Nesta jornada pelas paisagens do conflito, somos convidados a considerar as implicações mais amplas desses eventos. Quais lições podem ser tiradas do drama em desenvolvimento na Ucrânia? Como os resultados dessas manobras estratégicas moldarão o futuro desta região e além? Enquanto ponderamos estas questões, somos encorajados a nos envolver com a narrativa, a refletir sobre a resiliência do espírito humano diante da adversidade e a considerar o papel que cada um de nós desempenha em moldar as histórias de nosso tempo. Ao concluir esta exploração, convidamos você a ficar atento ao próximo capítulo desta história em desenvolvimento. O conflito na Ucrânia é uma narrativa em evolução, uma que continuará a nos cativar e desafiar nos próximos dias. Encorajamos você a curtir, se inscrever e se juntar a nós enquanto navegamos pelas complexidades deste conflito, explorando as intricâncias de estratégia, resiliência e esforço humano. Juntos viajaremos pelas páginas da história, descobrindo as histórias que definem nosso mundo e moldam nosso futuro.